Tem uma mudança silenciosa acontecendo dentro da gente, literalmente no nosso sangue. Hoje, a gente vai explorar como o próprio ar que respiramos pode estar nos redefinindo por dentro. A grande questão é essa: será que o ar que nos sustenta está, na verdade, provocando uma transformação invisível dentro de nós? É um pensamento um pouco inquietante, né? Mas como a gente vai ver, as evidências sugerem que a resposta está mais perto do que a gente imagina. Certo, então vamos entender isso a fundo. Para a gente conseguir ligar o ar com o nosso sangue, primeiro a gente precisa entender um sistema fundamental. Como é que o nosso corpo gerencia o dióxido de carbono, o famoso CO2, a cada segundo? Bom, apresento a vocês o herói discreto dessa história, o bicarbonato. Não é só aquele para cozinhar. Ele é a molécula de transporte essencial para o CO2 no nosso corpo, o responsável por levar esse resíduo do metabolismo para fora. E olha só como isso funciona. É uma jornada bem engenhosa. O CO2 que as nossas células produzem entra nos glóbulos vermelhos, lá ele se converte em bicarbonato para uma viagem segura pela corrente sanguínea e quando chega nos pulmões, o processo se inverte, ele vira CO2 de novo e a gente coloca para fora ao respirar. Um ciclo perfeito, acontecendo a cada respiração. Beleza, agora que a gente já entendeu a mecânica da coisa, vamos para as evidências. Vamos dar uma olhada numa pesquisa de saúde gigantesca que, ao longo de 2 décadas, revelou um padrão bem surpreendente e consistente no sangue de milhares de pessoas. A fonte desses dados é a Pesquisa Nacional de Exame de Saúde e Nutrição dos Estados Unidos, ou NHANS. É um estudo super robusto, de larga escala, o que torna suas descobertas ainda mais significativas. E aqui está o pulo do gato, a descoberta principal. O que é realmente interessante nesse slide são essas 2 linhas de tendência. O gráfico A mostra os níveis de bicarbonato no sangue subindo de forma constante. Enquanto isso, o gráfico B mostra os níveis de cálcio e fósforo caindo. 20 anos, mesma direção. Isso não parece ser só uma coincidência, né? E para a gente ter uma ideia dos números, em 20 anos, o bicarbonato no sangue aumentou 7% na população estudada. Ao mesmo tempo, o cálcio e o fósforo diminuíram. Essas não são flutuações aleatórias, são mudanças lentas, constantes em toda a população. Então, a gente tem uma mudança interna documentada. Mas qual seria a causa externa? Nessa sessão, a gente vai conectar as pistas encontradas no sangue a um suspeito que está, literalmente, por toda parte. Para a gente entender o presente, a gente precisa olhar o passado. Esse gráfico aqui mostra 800 mil anos de história do CO2 na atmosfera. Reparem na estabilidade por eras. Então, olhem bem ali no final. Esse pico acentuado nos últimos 50 anos. É uma mudança drástica, quase vertical. Então, o ponto crucial é este. A fisiologia humana evoluiu em uma atmosfera com muito menos CO2 do que a que temos hoje. Nossos corpos estão, digamos, calibrados para um ambiente que não existe mais. E aqui a conexão fica claríssima. Durante o mesmo período daquele estudo, o CO2 atmosférico e o bicarbonato no sangue subiram em paralelo. A correlação é inegável. Conforme mais CO2 entra nos nossos pulmões, nosso sangue simplesmente cria mais bicarbonato para dar conta do recado. E se essa tendência linear continuar, a projeção do estudo é que até 2076, o nível médio de bicarbonato no sangue da população vai atingir o limite máximo do que é considerado saudável. Isso está a pouco mais de 50 anos de distância. Ok, isso nos leva à pergunta mais importante. E daí? Quais são as consequências para a saúde de ter nosso sangue quimicamente alterado ano após ano? Lembram da queda de cálcio e fósforo? Pois é, aqui está uma pista. Para neutralizar o aumento da acidez do CO2, o corpo pode estar tirando minerais do seu maior reservatório, os nossos ossos. Ele libera cálcio e fosfato para manter o equilíbrio do pH do sangue. Mas essa estabilidade tem um custo. Níveis de bicarbonato sempre altos não são algo inofensivo. Estudos já associam isso a uma cascata de problemas, como estresse oxidativo, inflamação e até mesmo a calcificação de tecidos como os rins. Ao mesmo tempo, ter pouco cálcio no sangue, ou hipocalcemia, também é perigoso. O cálcio é essencial para quase tudo, desde a contração dos músculos até a transmissão dos impulsos nervosos e a regulação dos batimentos cardíacos. E o fósforo é igualmente vital. Ele é uma peça-chave da molécula de energia do corpo, ou ATP, e é crucial para o transporte de oxigênio. Níveis baixos podem comprometer a função das células no corpo todo. E os efeitos podem não se limitar só à química do sangue. Outras pesquisas sugerem que a exposição elevada ao CO2 pode até afetar nosso cérebro, prejudicando o desempenho cognitivo e aumentando a ansiedade. Então vamos juntar todas as peças.
O que tudo isso nos diz sobre nossa relação com o mundo que nos cerca? É muito importante entender isso. O que os dados mostram não é uma doença, é o nosso corpo se adaptando. É uma compensação constante, sem parar, a uma atmosfera para a qual a gente não evoluiu. Nosso corpo está trabalhando duro todos os dias para manter o equilíbrio em um mundo desequilibrado. Essa citação da conclusão do estudo resume tudo. Nossa biologia foi moldada ao longo de centenas de milhares de anos por um ambiente específico. Esse ambiente mudou drasticamente em apenas algumas décadas, e nossos corpos estão sentindo e respondendo. E isso nos deixa com uma pergunta bem profunda. As mudanças que estamos medindo no sangue são o início de uma nova fisiologia humana, forjada por um novo planeta? É uma questão com implicações que a gente está só começando a compreender.